Número 6, lição número 6. Como liderar uma célula? Como liderar uma célula? Vamos lá, vamos corrigir a lição 6. Como liderar uma célula? Então, qual o dever do líder de célula? Essa lição, lembrando que eu gravei essa aula no meu Instagram. Alguém aqui, todo mundo já assistiu essa aula? Todo mundo tem que assistir essa aula, tá, pessoal? Eu gravei no meu Instagram essa aula inteirinha e eu mandei um link para vocês ali no nosso grupo. Então, eu não sei se todo mundo aqui tem Instagram. Se não tem Instagram, vai ter que baixar o aplicativo do Instagram e procurar assistir essa aula, tá? Que eu fiz ela toda no Instagram. Porque aquela semana que eu tinha viajado para Chapecó, não queria deixar vocês sem aula, né? A gente teve que... aí é só clicar. Se precisar, eu mando o link de novo para vocês, tá? Mas tá ali no grupo, tá? Tá ali no grupo, mas eu posso mandar de novo, tá bom? Procure assistir. Porque assim, que se vocês realmente querem, sonham, né? Querem agradar o coração de Deus, né? Sonham em ter a célula de vocês. Quanto mais informações você aprender, melhor líder você será, né? Se você não falta às aulas, não presta atenção naquilo que foi gravado, não tem interesse, né? Você vai se tornar um líder, eu costumo dizer aqui, meia boca, né? E eu, por exemplo, como pastor, não gostaria de formar alunos meia boca. Eu gostaria de formar alunos top, né? Alunos preparados. Agora eu vou comprar um fone de ouvido. Eu comprei um fone de ouvido agora bem legal. Não, fone de ouvido simples, aí tu paga 20, 25 reais, 30. Eu comprei um desse assim um pouco mais caro, que ele é sem fio. Aí é nessa faixa mesmo, de 100. Eu tive vendo um que ele disse que é um brinco, o cara bota aqui, vai pra botar o capacete, tudo. É esse aí que eu comprei. Pô, 150. Aquele me agradou, mas não tinha. Mas é bom. Quem usa muito fone de ouvido é legal, né? Quem usa bastante fone de ouvido é legal, investir num fone de ouvido bom, né? Eu até fui escutar aquele, mas ele tá trabalhando com graça, tá cara. Tem que ter o fonezinho, deu cara. Esse fone de ouvido aí que é tipo esse fone de ouvido que é tipo um brinco, o bom é que tipo não fica nada enfiado dentro do ouvido, né? E não agride tanto, né? E não cai. E não cai também. E pra mim é bom que daí eu tô trabalhando de moto também, às vezes agora no verão, né? Sim. Daí o cara pega, bota o celular ali na localização e tá escutando. Aí quem não entende vai, ó, meu irmão usando brinco. Eu uso bastante fone de ouvido, né? Porque uma palavra que Deus tem liberado é sobre a questão de remir o tempo, né? De aproveitar bem o tempo. Então a gente que trabalha, aqui todo mundo trabalha, né? Não tem ninguém aqui que faz só obra de Deus. Então a gente que trabalha, a gente tem que se virar nos 30, né? Então a gente tem que remir o tempo. Então, para poder se alimentar razoavelmente da palavra de Deus, dependendo do ambiente de trabalho que você está, se é permitido, põe lá um fone de ouvido, escuta uma mensagem, um louvor, está sempre se alimentando, né? Tem que estar sempre. Às vezes quando eu tô na oficina, o cara tá trabalhando, não tem tempo para trabalhar. O que eu faço? Eu baixo às vezes uma mensagem, um louvor no download ali do YouTube, eu baixo, já fica baixado, porque aí ele funciona sem internet. Não precisa de internet. Depois que ele está baixado, aí se eu preciso ouvir uma mensagem, dependendo no carro, quando eu estou numa viagem, eu pego, só coloco o fone de ouvido, dou play e vou ouvir. Pastor Peixe, manda mensagem para escutar aí. É bom, tem algum áudio, né? Mensagem áudio gravada no teu. É bom sempre ter alguma mensagem que não depende da internet. Se você estiver num lugar que não tem internet, você tem ali um áudio de uma mensagem, né? Até um áudio da escola de líderes, ou uma gravação. É bom. A gente tem que estar sempre procurar deixar o tanque cheio, né? Tem alguns dias que, por direção do Espírito Santo, é até bom a gente estar meio vazio. Tem dias que é bom a gente estar vazio. Porque a gente está sempre com o tanque cheio, é meio perigoso. A
pessoa que está sempre o tanque cheio, meio muito cheio, às vezes ela pode ficar meio altiva, ela pode, tipo, não ter dificuldade de ouvir os outros, né? Só ela que fala, só ela que sabe, só ela que conhece, é perigoso, né? Mas, se você conseguir permanecer na humildade, o tanque cheio é bom, né? O tanque cheio é bom. Mas a Bíblia também diz, né? Quando estou fraco, aí é que sou forte, né? Então, às vezes o tanque está vazio, você está meio sentindo meio fraco, está se sentindo meio desnutrido, né? Porque não leu a Bíblia, não fez devocional, não escutou nada, aí está ali se sentindo meio impotente. A Bíblia diz, né? Quando você é fraco, aí você é forte. Porque normalmente, quando a gente está se sentindo assim fraco, a gente deveria buscar mais a Deus, né? Que aí, naquele momento ali, eu estou me sentindo fraco, Senhor, me socorre, me socorre. Estou aqui, tem uma situação para resolver, eu não sei o que fazer, me socorre. E às vezes, quando tu está muito cheio do Espírito Santo, a gente pode relaxar na oração, né? Achar que não precisa consultar Deus, né? Tem essa faca de 2 legumes aí. Sei quem que captou. Mas a gente já deve ter comentado aqui na aula, né? Tem um livro, eu aprendi isso com o pastor Léo, que é presidente do Conselho de Pastores de Nova Trento, né? Ele falou que tem um livro chamado, né, Tanque Cheio, acho que é o nome do livro, né? E ele fala, né, não ande com o tanque vazio. Então, basicamente, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Então, o ideal é estar sempre cheio, né? A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, né? Como é que se enche do Espírito, né? Salmos, cânticos, hinos de louvor e palavra, né? Então, tem que me encher. Às vezes pode vir uma prova grande, eu estou vazio e eu posso apanhar do inimigo, né? Então vamos lá, como liderar uma célula? Depois você vai assistir a minha aula lá no canal do Instagram, tá? Mas vamos corrigir agora. Como liderar uma célula? Primeiro, qual o dever do líder de célula? Qual o dever do líder de célula? A resposta está no item 2, segundo parágrafo. Item 2, segundo parágrafo. O dever do líder é consolidar o discípulo no espírito, na alma e no corpo. Além disso, deve ensiná-lo como pescar outras vidas para o reino de Deus. Então, o dever do líder é consolidar o discípulo no espírito, na alma e no corpo. Além disso, deve ensiná-lo como pescar outras vidas para o reino de Deus. Eu fiz até a vez, até o corpo. Se colocar só até aí, também não vou considerar errado. E poderia responder também com essas próprias palavras, né? Por exemplo, o dever do líder de célula, ensinar pelo exemplo, tornar-se modelo para seus discípulos, né? Gerenciar a célula, né? Tudo que acontece durante a célula, né? Administrar toda a logística da célula, né? O líder de célula, por exemplo, se ele escalar uma pessoa para dar uma palavra de abertura de 5 minutos, escalar alguém para colocar um louvor, seja um playback, ou se tiver alguém que toca violão na célula, né? Ou teclado. Então o líder de célula tem que deixar tudo organizado, né? Você vai dar uma palavrinha de 5 minutos de abertura. Você vai fazer um louvor, ou vai fazer 2 louvores. Você é quem vai pregar. Você tem 30 minutos para pregar na célula, né? Então, você vai dar uma palavrinha de 5 minutos de oferta. Então, o líder de célula, ele comanda tudo isso. Ele organiza toda a célula. Quem que vai dar a palavra de abertura, quem vai fazer o louvor, quem vai pregar, quem vai dar uma palavrinha de oferta. Ele gerencia ali aquele momento. Tem alguém que vai dar um testemunho, então agora vou ter um momento de testemunhos. Então, as pessoas que querem compartilhar um testemunho, fiquem à vontade. Então, o líder de célula ele gerencia todo o andamento da célula. Ele pode ser a pessoa que faz o apelo final,
mas também pode dar liberdade para o pregador fazer o apelo, né? Que a célula tem essa pegada evangelística, né? É um dos grandes e principais motivos da célula é o evangelismo. A célula também, em alguns momentos, ela pode ser usada para consolidação, né? Às vezes Deus dá uma palavra ali que é mais para o pessoal da igreja mesmo, o pessoal que já está firme, que é para ficar mais firme, né? Mas, em suma, o foco da célula deveria ser evangelístico, né? Não é uma regra fixa, que de tempos em tempos o Espírito Santo se move e tem momentos que às vezes Deus está querendo curar, restaurar a igreja, então a célula ela acaba se transformando num grupo de convívio, né? Num grupo de comunhão, de relacionamento, onde a gente se fortalece para continuar. Mas isso não pode ser para sempre assim, isso é por um momento, porque o foco são as almas, né? Ok? Então o líder de célula orquestra tudo isso, né? Fale sobre alguns aspectos importantes que devem fazer parte da estrutura de uma célula. Essa daí você vai encontrar lá no ponto de encontro com Deus, no número 5, item 5, célula, ponto de encontro com Deus. Então, alguns aspectos importantes que devem fazer parte da estrutura da célula, né? Ter um horário e dia da semana para que a reunião aconteça, né? É bom ter um horário. O dia é qual dia? É sexta-feira? É quinta? É quarta? Então, procurar não ficar mudando, né? Não ficar mudando o horário da reunião. É o ideal que a célula aconteça numa casa, num lugar nobre, né? Um lugar arejado, um lugar limpo, né? Porque isso tem que ter até papel higiênico. Tem que ser um local adequado que dê pelo menos um mínimo de conforto para as pessoas. Tem que ter algum lugar para elas sentar, né? De preferência que seja um lugar coberto, onde não cai chuva, né? Onde tem um banheiro com descarga funcionando, papel higiênico. Qualquer um desses seria a resposta certa. A resposta, na verdade, é o conjunto dessas informações, né? Eu botei assim, ó. Aí, tipo assim, ó, fale sobre alguns aspectos importantes que devem fazer parte da estrutura de uma célula. Na prova, vai se assinalar, então eu vou colocar lá, por exemplo, uns 10 itens, e você vai assinalar o que é. Porque eu vou colocar coisa lá que não é, que não precisa. Aí você vai assinalar só o que é. O que é? É bom que tenha papel higiênico? É bom, né? É bom que tenha água potável, se alguém quiser tomar um copo d'água, é importante, né? Volta aqui para se perder. Ô, pastor, eu botei assim, ó. A casa, e ela deve ter um nível de conforto para receber o visitante para uma apreciável reunião. Aí eu posso continuar, botar lá outra coisa de... Também, né? Sim. Eu gosto, se a gente estivesse fazendo perguntas de responder, eu gosto muito que as pessoas respondam o que elas entenderam, né? Não precisa fazer uma coisa decorada do texto. Você precisa entender o que eu estou respondendo e o que está sendo perguntado. Mas como é de assinalar, então vai ficar fácil para vocês, tá? Mas é basicamente aqui o item 5, né? Essas questões aqui. Ter um aparelho de som é importante, se não tiver ninguém para tocar um instrumento musical, né? Ter uma boa luminosidade, preferência que não tenha muito barulho no local, né? São tudo detalhes que vão ajudar com que a célula corra da melhor forma. Explique a afirmação. A reunião celular é o ponto de encontro com Deus. Então, basicamente, queridos, a reunião celular é um ponto de encontro com Deus. Por quê? Basicamente, a Bíblia diz, né? Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali ele está presente. Então, por que a reunião celular é um ponto de encontro com Deus? Porque todo lugar onde 2 ou mais pessoas se reúnem para falar em nome de Deus, ele vai estar lá naquele lugar. E onde Deus está, ele fala, ele se comunica, né? Se a gente tiver a humildade para ouvir, Deus usa qualquer um que esteja disposto a se colocar na mão dele, né? Com mais experiência, com menos experiência, com mais conhecimento, menos conhecimento. Quem diz eis-me aqui, Deus usa.
Na Bíblia ele usou até jumento. Imagina se ele não vai usar seres humanos, né? Essa aula foi feita na internet. Essa aula não foi feita presencial. Essa aula que a gente está corrigindo aqui tem que assistir na internet, porque eu não fiz ela de forma... Exatamente. Por isso que todo mundo tem que ouvir essa aula. Porque onde duas ou mais pessoas se reúnem para falar no nome dele. Ali ele está presente. E não só, Remi, e não só ouvir a gravação da aula, mas ler o material, né? Ler com calma, ler tudo de novo e depois ouve a ministração. Eu resolvi gravar a aula naquela semana porque eu acho que a gente já tinha ficado uma semana sem aula. Aí ia ficar mais uma semana sem aula, aí o meu coração pesa, né? Porque, tipo assim, eu não quero adiantar o tempo de Deus, mas também eu também quero que você se forme, né? Porque também, se começa a demorar muito para você se formar, eu sei, eu também sou ser humano, também já fui aluno, pode se tornar cansativo, né? E é o que menos que a gente quer, né? Não quer que seja algo pesado, algo cansativo, né? Então, quanto mais demorar, mais a gente pega. agora, claro, quanto mais tempo a gente investe em repassar informações, conhecimento, mais preparados vocês vão ficar, né? Mas, enfim, tudo tem um tempo, né? Ok? Número 4. Fale sobre pelo menos 5 procedimentos que antecedem uma reunião de célula. A palavra antecede deixou eu confuso. Fale sobre pelo menos 5 procedimentos que antecedem uma reunião de célula. Aí, basicamente, 5 procedimentos que antecedem uma reunião de célula está ligado àqueles pontos que a gente comentou ali, né? Eu já tenho que ter um local e dia fixado. Eu preciso ter uma jarrinha de água já prontinha ali na célula, um equipamentozinho de som, né? Um local coberto para receber as pessoas. Então, basicamente, é isso daí, entendeu? Que está aqui no número 5. Então, tu vai colocar 5 procedimentos que antecedem. Ou seja, antes de começar a célula, essas 5 coisas já tem que estar tudo pronto, está funcionando. A água está lá no lugarzinho, né? A casa está arrumadinha, o equipamento de som está preparado, as pessoas que foram escaladas para fazer a abertura, ministrar, já está tudo delegado, entendeu? Eu não posso querer, no dia da célula, na hora da célula, querer sair dando tarefa para um, tarefa para o outro, né? Quem já é crente maduro até vai, né? Marcel, chegou na célula hoje, tu vai pregar. Mas geralmente quem é mais novo, se tu dá um compromisso desse aí, vai desmaiar, né? Vai dar um ataque no coração, né? Pode até desmaiar na célula, né? Eu até para orar, não saia, né? Pessoal, aqui eu vou corrigir uma coisa. Ali a pergunta a aspectos importantes que devem fazer parte da estrutura de uma célula. Me desculpa aqui, eu errei, tá? Não é no item 5, tá? É no item 4. No item 4.
No item 4, no parágrafo 2. Ali diz, ó, o líder modelo deverá ter seu lugar de... Dá quase a mesma coisa, tá? Mas não é a mesma coisa. O líder modelo deverá ter seu lugar de reunião sempre arrumado e limpo antes da chegada dos liderados e visitantes, como também deverá orar e ungir o ambiente, né? Não é uma regra ungir o ambiente, né? Mas é importante orar antes, né? Gerando assim uma atmosfera espiritual favorável para a atuação do Espírito Santo. Qual que é essa resposta de qual? É a resposta da pergunta número 2. Eu respondi assim, ó. Aspectos importantes para que deve fazer parte da estrutura de uma célula. Ter um local adequado, arrumado e limpo. Eu devo orar pela célula e na célula, né? Mas aí orar pela célula antes da célula começar. Eu orar, Senhor, manda visitantes, toma a vida do pregador, usa o pregador nessa noite. A pessoa que vai dar a palavra de abertura, Senhor, toma a vida dela, dá sabedoria para ela, coloca as tuas palavras de vida nos lábios dela. Senhor, a pessoa que vai ministrar a oferta, dá uma palavra rema para ela, capacita. Senhor, mostra quais são os louvores que nós vamos colocar na célula hoje. Eu não quero escolher qualquer louvor. O Senhor sabe quem são as pessoas que vão estar lá. O Senhor sabe o que elas precisam ouvir. Senhor, me diz qual que é a música que eu vou tocar na célula hoje, está entendendo? Então isso eu tenho que fazer antes de começar a célula. Quando começar a célula, você tem que estar pronto. Eu já sei qual que é a música que vai rodar, eu já sei quem que vai pregar, quem vai fazer a abertura, tudo antes, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. O líder da célula, se ele for fazer a célula numa outra casa, num outro local que não seja a casa dele, ele tem que chegar com antecedência. É bom que o líder da célula esteja pelo menos uns 15 minutos antes, né? Mas as pessoas começam a chegar e o líder da célula não está em casa, né? Claro, lá em casa eu e minha esposa, então às vezes acontece, eu preciso sair para buscar um salgadinho, alguma coisa, só que aí ela está em casa. Aí ela recebe no meu lugar, eu e ela somos a sua carne. Não pode as pessoas começam a chegar na célula, não tem ali ninguém para receber, né? Tem que ter alguém para receber. Seja bem-vindo. Ok? Então está ali no parágrafo 2 do item 4. Vamos lá, número 5. Explique por que a casa do líder é o melhor lugar para reunir uma célula. Explique por que a casa do líder é o melhor lugar para reunir uma célula. Aqui diz, o lugar mais recomendado para que o líder reúna sua célula é preferencialmente em uma casa, que também pode ser a sua. Isso está aqui na estrutura de uma célula, tá? Primeiro parágrafo. A casa utilizada precisa ser um lugar onde os liderados e visitantes tenham um mínimo de conforto para uma aprazível reunião. Então, por que o melhor lugar para reunir uma célula seria na casa do líder? Eu tenho uma célula na minha casa. Por que na minha casa é o melhor lugar? Porque, eu já estou em casa, entendeu? Eu já estou em casa, é a minha casa, eu não vou precisar depender de uma segunda pessoa. Se eu eu sou líder, eu vou fazer a célula numa outra casa, eu vou depender daquele anfitrião, daquela pessoa que está cedendo a casa, eu vou depender dela para tudo. Eu vou depender que ela arruma a casa, que ela limpe, que ela deixa tudo organizado, que tenha lá uma água para servir, que tenha um papel higiênico, uma toalhinha no banheiro. Eu vou ter que depender dela para todos esses detalhes. O dia que ela falhar, aquilo pode trazer um pouquinho de desconforto, não é verdade? Agora, se é na minha casa, a responsabilidade é minha. Eu já estou em casa. Ali eu posso organizar, se durante o dia eu trabalho fora, eu já deixo tudo pronto na madrugada, né? Eu deixo tudo organizado. E é a minha casa, né? Você está falando do líder da célula. Isso, do líder da célula. Então, a minha casa, eu estou em casa, literalmente, né? Então, Qual é a resposta para essa pergunta, então? Para botar certinho. é uma resposta pessoal, né? Mas poderia botar de uma maneira simplificada. Por que a casa do líder é o melhor lugar para reunir uma célula? Porque facilita.
facilita para o líder. Ele está na casa dele, entendeu? Traz facilidade para o líder sem depender de terceiros, né? Sem depender de terceiros. Na minha casa eu sei tudo onde é que estão as coisas, né? Se eu precisar de qualquer coisa, que naquele momento ali eu estou em casa. Né? Eu sei onde é que estão as coisas, eu sei, se eu precisar pegar meu violão, onde é que está meu violão? Se eu precisar da minha Bíblia, onde é que está a minha Bíblia? Eu sei tudo, estou em casa. Então, imagina na tua mente as vantagens de tu estar na tua própria casa. Imagina que vocês vão ser líderes de célula, imagina a diferença na mente de vocês, né? De você estar fazendo uma célula na casa de um estranho e você está fazendo a célula na sua própria casa. É mais fácil, não é? Na tua casa, você está em casa. Faltou lá, eu quero servir um cafezinho para os meus discípulos que eu vou receber. Eu sei onde é que está o pó, eu sei onde é que está a jarra, eu sei onde é que está o café, onde é que está o açúcar. Estou em casa, entendeu? Tudo fica mais fácil. Né? Quero servir uma bolachinha, eu sei onde é que está guardada a bolachinha. Está lá naquela despensa que o Remisco deu. A despensa da bolachinha, a bolachinha do Natal. É mais fácil não dar coisa, sai lá. Então vamos lá, vamos só encerrar isso aqui para a gente terminar a aula hoje, né? Qual o tempo mínimo de duração de uma célula e como ele está distribuído? Qual o tempo mínimo de duração de uma célula e como ele está distribuído? Uma hora, no máximo 1 ano e meio eu botei. Então, o tempo mínimo de duração de uma célula é 1 hora. Tá? O tempo mínimo de duração de uma célula é 1 hora. Que aqui pergunta o mínimo, né? O máximo é 1 hora e meia, mas o mínimo é 1 hora. E como que ele está distribuído, né? Está distribuído 5 minutos de introdução, 10 minutos louvor e adoração, 30 minutos é a palavra, 5 minutos é o apelo, né, que é a consolidação dos novos discípulos, 5 minutos de oferta e 5 minutos de avisos e a oração final. Né? No nosso caso aqui, a gente tem um momento de testemunhos, né? Vocês fazem aqui em Canelinha, que é muito bacana. Como a célula ela é 1 hora, podendo ser até 1 hora e meia, né? Então dá para encaixar perfeitamente aí o tempo de testemunho no meio, ok? Mas por que, principalmente quando tem visitante, por que não é bom passar de 1 hora e meia? Com exceção daquele dia que você resolve fazer uma confraternização, né? Hoje vai ser diferente, hoje vai ter um churrasquinho no final da célula, porque o Marcel está de aniversário e está pagando o churrasquinho. Aí é diferente, né? E aí também fica quem quer, né? Aí fica quem quer, se alguém precisa ir embora, né? Mas, caso contrário, quando tem visitantes, não é bom demorar muito, né? Não passar de 1 hora e meia, porque pode se tornar cansativo, pode acontecer que aquela pessoa está acostumada lá com uma programação religiosa de 40 minutos, aí ele vem para um lugar que é 1 hora e meia, já assusta um pouco, né? Ou a pessoa tem que acordar cedo para trabalhar, né? Como tem cidade grande, tem pessoas que começam a trabalhar no turno das 5 da madrugada, né? Aí o cara começa, aqui em Canarinhas também tem, né? Aí o cara começa às 5 da madrugada, a célula demora demais, o cara já vai comprometer o sono dele. Então tem que ter todo um jogo de cintura, né? Quando a gente entende que o foco da célula é ganhar almas, a gente, de uma certa forma, tem que procurar criar um ambiente que seja bom para aquela pessoa que está visitando, para que ela tenha o desejo de voltar. Né? Porque fazer uma célula para a pessoa botar o pé lá e não querer voltar mais, aí não dá, né? Tem que ser algo que a pessoa tenha o desejo de voltar. Explique com suas palavras a importância de cada passo da célula, desde a introdução até a oração final. Então, se essa pergunta caísse na prova, você ia ter que explicar com as palavras suas, né? A importância de cada passo da célula, né? Desde a oração inicial, o momento do louvor, a palavra, o tempo do apelo, o tempo da oferta, o tempo dos testemunhos. Por que cada um desses momentos são importantes? Por que é importante que tenha toda essa
essa liturgia, pode-se dizer, né? Embora eu já tive experiências de ter dia que o Espírito Santo tomou conta e a liturgia foi por água abaixo, né? Às vezes acontece, né? O Espírito Santo toma conta do local lá e a liturgia vai por água abaixo. Mas, para via de regra, é bom ter um cronograma, ter uma ordem, né? E aí você vai explicar por que essa liturgia é importante, por que essa sequência é importante, né? Então, palavra de abertura é importante porque está dando oportunidade para uma pessoa, para os novos também ir treinando, né? Ir treinando, começar a se soltar em público, né? Falar em público, né? O tempo do louvor é importante, por quê? Porque atrai a presença de Deus, é o tempo do quebra-gelo, né? Prepara o coração das pessoas para receber a palavra. O tempo da palavra é importante, é extremamente importante, porque a palavra é o que transforma, é o que liberta, é o que cura, é o que restaura, né? Então, não tem como fazer uma célula sem ministração da palavra, né? O apelo é importante porque é o tempo que você vai convidar a pessoa para aceitar Jesus, para se render, né? A palavra. A oferta é importante, né? Porque cria um caixinha para a célula, né? Para daqui a pouco comprar um bolinho, fazer uma confraternização, né? E, às vezes, no ministério também pode acontecer, né? A igreja deseja adquirir um terreno para o ministério próprio, para construir um templo próprio, né? Então, pode-se usar a célula, pode-se usar as células, eu não sei como é que funciona aqui em Canelinha, né? Mas pode-se recolher esse dinheiro da oferta e pode até anunciar isso na célula. Ó, a oferta que está sendo levantada aqui, a nossa igreja está querendo adquirir um terreno para construir a sede própria, então nos próximos meses, tudo que arrecadar aqui na célula vai ser com esse objetivo da compra do terreno. Pode ser, né? Eu sei que lá no Ministério Internacional da Restauração, eles conseguiram construir o templo que construíram, e não é um templo pequeno, né? É um mega templo, graças às ofertas que foram levantadas nas células. Pode falar. A nossa célula é voltada para a ação social, né? A gente junta o caixa, a gente, geralmente alguém próximo, ou alguém que procura, tipo, uma família carente, a gente reverte a cesta básica e vai de encontro a essa família, levar uma palavra e levar o alimento também, né? Repete para nós aí. O dinheiro que é arrecadado na nossa célula Sim. é voltado para a ação social. Para ação social. A gente reverte as cestas básicas e vai e encontra famílias carentes, assim, que realmente precisam. Uma vez tem alguém na célula que precisa também, alguém conhece alguém precisando, a gente sempre vai, leva o alimento e leva uma palavra de conforto para pessoas que necessitam, né? Ótimo, excelente, excelente, é isso aí. Tá? Então, a resposta seria basicamente isso, né? Explicar com as suas próprias palavras a importância de cada momento, né? A oração final, que é feita na célula, por que é importante. Então, com as suas próprias palavras, tá bom? Só que você já sabe que a prova é de assinalar. Queridos, então, paramos por aqui hoje, tá? Já ultrapassamos o relógio aqui. Aí fica combinado o seguinte, na próxima aula, nós vamos corrigir a lição 7, que é compreendendo o modelo dos 12, tá? Próxima aula, correção da lição 7, compreendendo o modelo dos 12, e início da lição 8, como formar uma equipe modelo. Combinado? E tarefa de casa também, assistir a aula que vocês, alguns aqui não assistiram, que é a aula 6, né? Como liderar uma célula. 6ª lição. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse tempo na tua presença. Muito obrigado pela oportunidade de corrigir todas essas lições. Fica conosco agora no retorno para as nossas casas, nos guarda de todo mal, nos dá uma noite de sono, de paz, de descanso em tua presença. Restaura as nossas energias e que amanhã possamos ter um dia maravilhoso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu?